Chegou a hora de você tirar todas as suas dúvidas sobre emagrecimento. Tanta gente fala tanta coisa, mas será que você está seguindo os passos certos? Será que você não está boicotando sua dieta sem saber? Doutora Andressa está aqui para nos ajudar a desvendar esse mistério. Sério, doutora, muito se fala, né, sobre emagrecimento. Verdade. Tem sempre alguém com uma dica, mas e aí, né? E as fórmulas mágicas. Fórmulas mágicas, e aquela coisa assim, né? Pega a fórmula de um, quer usar, né? Como se todo mundo fosse igual, e não é, Não é né? verdade, né? E hoje nós iremos falar sobre mitos e verdades, para você de uma vez por todas descartar o que não vai funcionar na sua dieta e conseguir, então, emagrecer. Vamos começar já com um mito? Vamos sim. E aí nós vamos conversando, um mito ou uma verdade. Vamos colocar na tela a pergunta e responder agora para você. Então, mito e verdade que hipotiroidismo engorda. Isso é mito ou é verdade? Então, isso é um mito. É um né? mito. É um mito. Isso a gente até fez uma pauta aqui há algum tempo e eu resolvi trazer porque sempre vem esse questionamento. Afinal, quando a tireoide fica lento, o nosso organismo ele tende a engordar, até o metabolismo ele tende a ficar mais lento, mas não necessariamente a gente tende a ganhar peso. Porque o que é o peso? O peso é as calorias que a gente está ingerindo, menos as calorias que a gente está gastando. Certo. Se a pessoa não aumenta a quantidade de caloria que ela está ingerindo, ela não tem por que ganhar peso. Mas não tem uma história que o hipotiroidismo retém líquido? Ele retém líquido num primeiro momento. Assim que a gente trata, ele já elimina essa retenção de líquido. E aí é aquela história, não é porque eu estou mais pesada na balança que eu ganhei gordura. O que nos preocupa quando a gente quer emagrecer é que a gente quer perder gordura, né? Então a gente quer que a célula de gordura, ela murcha, ela perca gordura dentro dela. Às vezes o que acontece é, como a gente tem muita célula de gordura, eu até trouxe aqui, eu falo que hoje eu trouxe para uma pauta flex, né? Maravilhoso. Porque a gente não sabe o que vem de perguntas, né? mande Então, a sua, assim, viu? Por no favor, @VocêBonitaTV. Mande então, sim. assim, muitas vezes as nossas células de gordura, elas estão tão cheinhas de gordura que elas geram uma inflamação. E essa inflamação faz com que líquido fique acumulado entre as células. Quando a gente vai perdendo peso, essas células de gordura vão inchando, vão desinchando, o que vai acontecendo? A retenção de líquido, ela vai saindo. É por isso que muitas vezes, quando a gente começa a fazer dieta, a gente fala assim, nossa, mas eu não perdi tanto peso como eu perdi de medida. E aí uma dica para quem está em casa é assim, olha, se você já começou a perder medida, peraí que o peso já vai baixar. Tá tudo certo. Tá tudo então, certo. Para quem é amigo da balança ou inimigo da balança, começou uma dieta, é legal ficar se pesando toda hora? Você sabe que há controvérsias com relação a isso, sabe, Pamela? Porque existem estudos que falam que a pessoa tem que se pesar pelo menos uma vez na semana. Na semana? Na semana. Não por isso dia? É bom. Não por dia. Não por dia. Então, assim, a ideia de você se pesar todo dia é muito ruim, porque muitas pessoas ficam muito ansiosas e com isso elas acabam tendo uma maior pressão para perda de peso. Mas isso também varia muito também de pessoa para pessoa. E o peso no mesmo dia varia também, né? O peso varia também. Se a gente se pesa, o peso mais legal para se pesar é aquele de manhã cedo, que né? A gente sempre tá que mais a gente acorda, a barriga tá magrinha. lisinha, né? Aquele peso bom, né? Sim. Mas aí o que acontece? Mas a gente não consegue manter esse peso durante o dia, porque obviamente a gente bebe líquido, né? A gente fica tempo sentada, retém um pouco mais de líquido nas pernas, na região do abdômen. Mulher que vai menstruar, a gente sabe que na segunda fase do ciclo a gente acaba retendo um pouco mais de líquido mesmo, mas isso é tudo retenção de líquido, não necessariamente isso é peso. Entendi. E aí quando a gente começa a emagrecer, a parte boa é a gente avaliar uma vez por semana e se pesar sempre no mesmo horário, para ter, de fato, uma mudança de parâmetro. E medir a cintura também. O parâmetro da cintura abdominal, ele é extremamente útil para a gente perder qual gordura? A gordura que é a mais maligna, claro. Que é a gordura visceral. Abdominal. Que é a gordura visceral, exatamente. E você falou uma coisa muito importante. Então, o que é peso? Peso é quando... O que é ganhar peso, né? Quando você come mais do que você gasta. Exatamente. Quando eu tenho uma situação que se chama balanço energético positivo. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que está entrando mais caloria do que o meu corpo está conseguindo gastar. Uma média, 1 quilo é em torno de 6.500 a 7.000 calorias. Então, 6.500 calorias que eu comi a mais ou que eu deixei de gastar, o meu corpo vai acumular em forma de 1 quilo. E isso é somado, certo? Isso é Se eu somado, comer hoje, exato. sei lá, 300 calorias a mais que eu não gastei, amanhã
amanhã mais 300. Perfeito. Em 20 dias, aproximadamente, eu posso engordar você vai 1 quilo. engordar 1 quilo. Isso é interessante para quem está em casa, para fazer a conta, inclusive, do seu emagrecimento. Então, por exemplo, eu tenho um metabolismo que gasta, sei lá, 2.500 calorias por dia. E eu entrei numa dieta de 2.000. Então, eu estou economizando 500 calorias por dia. Ou seja, eu vou ter uma perda de 1.000 calorias a cada 2 dias. Então, é só fazer as contas. Em 12 dias, eu vou perder as 6.000, 6.500. Que interessante. Vamos repetir, então? Então, Vamos 1 quilo é igual ao quê? 6.500 a 7.000 calorias. Então, 7.000, para ficar mais fácil de lembrar. 7.000 calorias é 1 quilo. Faça as contas do que você está poupando ou do que você está comendo a mais e você terá o resultado de quando você vai emagrecer ou engordar esse 1 quilo. Exato. Amei isso, nunca soube. Isso é uma conta importante, porque muitas vezes a pessoa fala assim, gente, mas eu estou em efeito platô, eu não estou conseguindo perder peso. Aí você fala assim, mas o que será que está acontecendo? É porque você está seguindo bem sua dieta de 1.500. Aí você está lá, segunda-feira seguindo 1.500, terça 1.500, quarta 1.500. Aí você foi sexta-feira, mas eu vou me dar de presente, eu vou comer uma pizza. Cada fatia de pizza, eu sempre gosto de falar isso, tem 300 a 400 calorias. Uma fatia. De alguns sabores, né? De alguns sabores. Porque se colocar catupiry... muito mais. Muito mais. Na média, 400 calorias. Você come 3 fatias de pizza, 1.200 calorias. Pronto, acabou, gente. Estragou a dieta da semana inteira. Entendi. Então, aí você estabilizou aquele seu esforço que você vinha fazendo ao longo da semana, ele se perde, porque você põe caloria a mais. E o corpo, ele faz a conta diário, mas ele tem um balanço médio, por isso que a gente se orienta a pesar uma vez por semana. Então, aquela história de, eu tô fazendo dieta e eu me dou um dia do lixo, assim, eu me dou um dia pra comer o que eu quiser. Eu botei no meu Insta e aí a gente pode falar sobre o dia do lixo. Quer falar sobre o dia do lixo agora? Então, vamos encerrar aqui. Hipotiroidismo engorda. Muitos mitos e verdades. Muitos. Mito. Então é mito, viu? É mito, certo? E agora passamos para o dia do lixo, porque então, dia do lixo não estava combinado, verdade, mas dia do lixo, posso colocar um dia do lixo na minha semana? Isso é um mito ou uma verdade? Isso a gente ainda está estudando. Então vamos lá. Por isso que eu botei, porque é controverso. Então, não, essa não tem, diretora. Aí eu acabei de inventar. Porque essa é muito boa. Então, o que acontece? O dia do lixo, ele é advogado por quê? Porque a gente acha que o paciente seguindo sempre a mesma rotina, ele tende a ter escapes e esses escapes serem excessos de calorias em horas erradas. Então, o dia do lixo ele serve para que o paciente ele tenha uma redução dessa ansiedade no momento em que ele está seguindo a dieta. Então, muitas vezes o dia do lixo ele é usado nesse sentido psicológico, mas tem uma explicação hormonal. O que acontece? A nossa célula de gordura, ela produz o quê? Ela produz leptina, viu? Eu falei que era uma pauta flex. Eu trouxe tudo. Doutora, então, sempre muito bem preparada. Eu trouxe tudo. Então, assim, nossa célula de gordura, quando ela está muito, muito cheia, ela produz leptina. Leptina é um hormônio que dá o quê? Segura aí pra gente. Seguro. Saciedade. Então, ela é um hormônio que no nosso cérebro, ela age dando saciedade. O que acontece? Quando a gente começa a emagrecer, a célula de gordura vai murchando e vai produzindo menos leptina. E com isso vai dando menos saciedade. Então, a ideia do dia do lixo seria interessante, por quê? Porque você, em um período, conseguiria colocar um pouquinho mais de gordura de volta na célula de gordura e com isso eu temporariamente aumentaria os meus níveis de leptina. E logo aumentaria a saciedade nos próximos dias, quando eu voltasse a fazer a dieta. Perfeito. E aí você ficaria psicologicamente melhor e com uma melhor saciedade. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Mas tem que tomar cuidado com esse lixo, não é? Porque não é assim... um lixão. Não é um lixão. Não é um lixão. Tem um porém, porque uma parte das pessoas que estão acima do peso, elas são resistentes à leptina. O que significa? Elas já produzem muita leptina e essa leptina já está alta. Quando ela começa a emagrecer, ela cai um pouco, mas ela continua alta. Então, para algumas pessoas, o dia do lixo não funciona tão bem. E aí eles fizeram estudos assim, pessoas que já estavam em dieta e foram permitidas entrar no dia do lixo, sabe que elas acabavam no dia do lixo comendo menos? Olha só. Só pelo fato de já... De poderem também. De poderem, exato. E de verem o resultado. Eu acho realmente, quando a gente começa a sentir que está emagrecendo,
a gente come menos. Exato. Você fica feliz com o resultado, você não quer estragar tanto, você fica com medo. Então a ideia talvez do Dia do Lixo seja você conversar com o profissional que está te orientando, seja seu nutricionista, seu nutrólogo, seu endócrino, seja o profissional que montou a sua dieta e você perguntar para ele se o Dia do Lixo é adequado para você. Porque tem pessoas que têm um psicológico que, ok, eu consigo fazer um Dia do Lixo e se eu jacar, né, tudo bem, mas tem pessoas que o Dia do Lixo não vai cair tão bem, principalmente as pessoas que têm uma resistência à leptina muito alta. Então, isso tem que ser conversado. Então, o Dia do Lixo é um mito ou verdade? É um depende. Entendi. Então, por isso que vale a pena cada um pesar se vai encaixar ou não vai encaixar. Maravilhoso, muito legal. Eu vou colocar na tela o próximo mito e verdade. Vamos colocar, aí eu vou dar um recadinho e a gente responde, certo? Então, ó, quando emagrecemos, tendemos a comer mais? Isso é um mito ou uma verdade? É verdade, doutora? É verdade? É verdade, é verdade. E é fisiológico. O organismo da gente, então, segurar bem, é verdade. Segura, aqui. porque eu achei que era mito. Não, é verdade. É verdade. É verdade. Sabe que existia essa ideia de que, porque a gente estava emagrecendo, comia menos, o estômago ficava menor, e aí a gente tendia a comer cada vez menos? Não. O nosso cérebro, ele tem uma tendência de sempre recuperar o peso perdido. Tá. Então, foi feito um estudo bastante recente. Eu não sei se tem o próximo slide que eu dou uma explicação ou acho que, bom, se tem, não diretora? tiver, eu vou falando, Vai não falando. tem problema, eu vou falando. Então Tá. é assim, o que acontece? O nosso cérebro, ele tem, Pamela, uma ideia de conservar energia. Por quê? Por conta dos nossos antepassados mesmos, né? Eles, na verdade, nosso cérebro não sabe que a gente tá vendo. Aí, ó, o nosso slide. Então, o que acontece? Deixa eu ver. Ai, a varinha não... Deixa eu ver. Bom, não tem problema, eu vou com o dedo. Vai com o dedo, vai não tem com o dedo. problema. Então, assim, o nosso cérebro, ele tá sempre jogando o que a gente tá gastando, menos as calorias que estão entrando, porque ele não sabe, na verdade, que a gente ainda está vivendo nos dias de hoje. Ele acha que a gente está vivendo na pré-história. Que talvez não tenha mais comida por um dia ou dois. Exatamente, um dia ou dois. E aí, quando a gente começa a perder peso, vários sinais de alerta do nosso organismo, como, por exemplo, a gordura ficando vazia, o intestino sem alimento, sinalizam para o cérebro sensação de fome. E essa sensação de fome no cérebro foi feito um cálculo, isso é um cálculo científico, de para cada 900 gramas de peso perdido, a gente tende a consumir 100 calorias a mais por dia, de forma a compensar e voltar para esse peso perdido. Então, nós devemos consumir 100 calorias, nós tendemos. Mas não devemos. Não devemos, mas nós tendemos. Entendi. Então, é como se fosse um mecanismo de compensação do cérebro. Olha, eu não quero fazer a Pamela emagrecer as 900 gramas, então eu vou gerar um pouco mais de fome, que no final das contas faz com que ela tenda a comer 100 calorias a mais por dia. E é fome mesmo ou é vontade de comer? Nesse caso é fome. É fome. É mecanismo fisiológico mesmo. É o estômago roncando, é a sensação de você querer comer. E geralmente quando é fome a gente não quer comer doce, a gente quer comer salgado. Exatamente. E aí o que eu faço? Se eu não devo comer a mais e eu tô com fome? Aí o que acontece? Você tem que colocar fibra na sua refeição e você tem que colocar alimentos que vão te dar saciedade, que geralmente são alimentos proteicos. Colocar carne ou colocar os vegetais que são vegetais de fonte de proteína. Então, por exemplo, a gente pode colocar um pouco mais de soja, a gente pode colocar leite. Aí a gente tem que montar uma dieta que te dê mais saciedade. Gorduras do bem também ajudam muito isso. Então, castanhas. Por quê? Porque a gente tem que ensinar para esse cérebro de que, olha, está entrando mais calorias, mas são calorias que vão estabilizar essa sensação de fome. Então, é essa a ideia, porque a gente vai estar lutando o tempo todo contra um mecanismo que é nosso. Que é nosso, que não há o que fazer. Exato, de não perder peso. Por isso que as pessoas fazem efeito ioiô. Por isso faz efeito sanfona. Claro, faz todo sentido. E seguindo esse mesmo mecanismo, é por isso que depois que eu perdi... Quem é mais gordinho perde peso mais rápido do que quem é mais magrinho. Exato. Posso estar falando algo errado, mas é verdade. Perfeito, Aí não tem uma hora que para? Tem uma hora que para. É quando a pessoa entra no efeito platô. O que é o efeito platô? É quando que a pessoa está comendo, ela está gastando, mas porque ela emagreceu. Quando a pessoa emagrece... Então vamos lá, vamos fazer esse raciocínio que é bem bacana. Então assim, a pessoa está lá, ela tem gordura e ela tem massa de músculo. Quando ela emagrece gordura e emagrece massa de músculo. Certo. Quando ela reengorda, o que
que ela reengorda? Gordura. Ela não reganha massa de músculo. Ela vai e entra numa outra dieta. E aí o que ela perde? Perde massa de músculo e gordura. E aí quando ela reengorda de novo gordura. Então o metabolismo dela fica baixo, por quê? Porque ela depende do músculo. O grande queimador de caloria é músculo. Por isso que quando as pessoas entram em efeito platô, geralmente estão emagrecendo. E para, é porque elas também perderam massa muscular. E aí elas estão comendo menos, as 1.500 calorias, só que elas perderam músculo, e aí esse músculo ele não consegue gastar a mais, porque ele já foi perdido. Sim, e aí o que eu faço quando isso acontece? Aí você tem que estimular a atividade física, né? Então, tanto atividade física aeróbica, mas principalmente atividade física de resistência, fazer musculação, fazer um pilates, você pode fazer uma natação com um pouco mais de carga também. Hoje a gente tem trabalhos de fazer um pouco mais de carga para poder garantir com que essa massa muscular fique. E além disso, a gente já pode alternar as dietas, então a gente muda, por exemplo, coloca um pouco mais de carboidrato para poder garantir um pouco mais de energia, para tentar fazer com que esse metabolismo volte a acelerar. Então a gente tem estratégias para poder lutar contra o efeito platô. Nós estamos sempre enganando, então, né? Exato, o nosso organismo. Para que ele nos dê o resultado que a gente quer. Exatamente. Vamos aproveitar esse gancho e falar sobre... Parece óbvio, mas para muitas pessoas pode não ser. A diferença de fome e vontade de comer. Fome é algo físico, vontade é psicológica. Exato. O que é a fome? A fome é o estômago roncando. Então, assim, a fome, geralmente, ela vem desse estímulo do nosso estômago, que ele tem de ele sentir vazio. É liberado um hormônio que é chamado de grelina. Então, essa grelina, ela vai para o cérebro e ela antecipa a vontade de comer em cerca de 2 horas até 40 minutos. Então, é uma sensação física. Eu estou fraco, eu preciso de comida e eu geralmente vou querer o quê? Salgado. É aquela pessoa que quer volume de salgado. É comida mesmo, Comida. Você quer bater um pratão de arroz e feijão. Né? É isso que você quer quando você está com fome. Já a vontade de comer, não. A vontade de comer, ela é cerebral. Ela é do circuito de recompensa cerebral. É daquela lembrança que você tem daquele alimento que é gostoso, que é conforto e que por algum estímulo você teve, você precisa de uma quantidade de neurotransmissor, ou seja, de substâncias que vão te dar bem-estar, e aí é ativado aquele circuito de recompensa. E o seu desejo normalmente é de doce, ou de alguma friturinha, ou de algum petisco calórico, né? Você não tem desejo de comida. Você não quer arroz e feijão? Não, quando você, por exemplo, tá num período, tô muito cansada, cheguei em casa hoje, tô super cansada, vou deitar no meu sofá, nossa, o que eu quero? Um pratão de arroz e feijão? Não, você quer geralmente o quê? Um pedaço de chocolate. Por quê? Porque o chocolate, ele é uma das substâncias que mais libera serotonina no cérebro. E serotonina é um hormônio de bem-estar. Então, faz muita diferença, inclusive, pra gente, quando a gente tá montando o plano alimentar do paciente, inclusive para tratamento também. Então, assim, saber qual é o principal problema? É fome? Você é um faminto? Teu padrão alimentar é de volume por salgado e fome, ou é de circuito de recompensa cerebral? É muito importante entender isso, né? Exato. Ou então recompensa, tô triste, tive um dia puxado, vou comer algo só porque eu quero, não porque eu preciso. Exato. E isso acaba sendo um grande inimigo da dieta. Sim, porque geralmente os alimentos que são conforto, eles são altamente calóricos. Eu falo assim, o que é, né? É pequenininho, é gostoso e te deixa feliz. Geralmente é um chocolate, né? Não é uma cenourinha. Não é uma cenourinha. Não, e nem uma maçã também, né? Sim. Geralmente é um chocolate, geralmente é um brigadeiro, geralmente eu brinco, é um quindim conforto, né? São alimentos que vão te dar essa sensação de prazer. E é interessante notar que a gente faz um padrão beliscador nessas horas. A gente come, muitas vezes não é compulsiva, come um pouquinho, para, dali a pouco come mais um pouquinho e mais um pouquinho, porque esse padrão beliscador é o padrão da comida conforto num cérebro que está com essa vontade de ter o circuito de recompensa cerebral estimulado. E sabendo identificar, você fica atento para não cair nessa tentação, exato, né? Comer quando estiver com fome e comer
alimentos nutritivos que tragam saciedade pra você, que aí sim a sua dieta vai seguir no trilho. E pra não boicotar a dieta. Não boicotar Exatamente, a dieta. porque o erro, o que é? Às vezes você tá seguindo a dieta toda bonita, né? Então você tá seguindo lá 1.200 calorias bem. Aí você chega no final do dia, o que acontece? Ai, nossa, comi 1.000 calorias durante o dia. Ai, mas peraí, acho que agora eu posso comer um pouquinho de chocolate. Aí quando você vê, você já comeu a barra inteira. Já comeu a barra toda, pode nada. Vamos colocar mais um mito e verdade na tela. Vamos lá. Ó, refrigerante zero é melhor que o normal na hora de perder o peso? Não responda, doutora, e você? O que você acha dessa pergunta? É melhor ou é pior? Isso é mito ou isso é verdade? Isso ganha um mitão, assim. Isso é mito? Isso é mito. Mas vamos esclarecer que isso é mito, mas eu acredito também que não significa... Que o contrário é verdade. Que o contrário é verdade, o contrário tá é mito certo. também. O contrário tá, também gente? é mito. Tudo é mito. Tudo é mito aqui. Refrigerante é um mito. Ganha um tem uma buzina, gente. Refrigerante pra não. Gente. Não. Então, assim, qual é a história? Então, o que acontece? A gente sabe, obviamente, que o refrigerante normal, ele tem uma quantidade de açúcar e uma quantidade de calorias muito maior do que o refrigerante zero. Então, para um período de transição, então o que eu quero dizer com transição? Você só toma refrigerante normal, você sabe que você quer parar de tomar refrigerante um dia e não consegue, você faz a transição para o zero e depois você vai passar para suco natural, para água, para chá, e você vai pensar em outras opções que são muito mais saudáveis. Ok, só que o que acontece? Estudos indicam que quando a gente toma o refrigerante zero, existe um fenômeno chamado dissociação caloria-energia e gosto. O que eu quero dizer com isso? Então vamos lá. O cérebro, ele está recebendo a informação que está chegando uma coisa doce, mas a caloria não está vindo junto. Por quê? Porque o refrigerante, ele tem o gosto doce, o sabor doce, mas não tem caloria. E aí o cérebro fica confuso e ele não entende. Ele fala, peraí, mas entrou doce, mas não veio energia, eu vou buscar fontes de energia para tentar compensar esse gosto doce que não entrou. E aí, com isso, nas próximas horas, as pessoas tendem a comer ou tomar ou ingerir uma quantidade de caloria equivalente ao refrigerante zero. É como se desse uma fominha do nada? É isso? É como se desse uma fominha. Porque ou o uma corpo vontade de comer doce essa depois. caloria e não tá achando em lugar nenhum, mas ele sentiu que entrou doce, ele fala, opa, o que tá acontecendo? Exatamente. Que curioso. Isso é muito curioso, porque a gente achava que isso não acontecia. Sim. Tanto que existe uma linha, e isso eu falo que é muito interessante da gente pensar que o adoçante também possa fazer isso. Claro que eu sempre falo assim, não dá pra gente demonizar o adoçante também. O adoçante, ele é um aliado muito bom porque ele tira a caloria do que a gente está comendo. Sim. Desde que a gente fique ligado se a gente não está fazendo essa compensação pelo fato de ter tirado o adoçante da dieta, ou ter tirado o açúcar e ter colocado o adoçante da dieta. É a mesma coisa com o refrigerante, ele confunde o cérebro, porque é um gosto doce sem caloria. E o nosso cérebro ficando confuso, a gente acaba comendo mais. Eu achava que o refrigerante zero era inimigo da dieta por conta do sódio. Também. Então não é só o sódio. Não é só o sódio. Ele tem esse mecanismo que ele faz com o cérebro. Exato, que chama dissociação gosto, caloria, energia. Bacana, muito né? Bacana. Muito bacana. Perguntinha né? dos nossos telespectadores. Vamos ver o que o pessoal de casa quer saber. Olha, mascar chiclete ameniza a fome? Ótima pergunta, Ana Luísa. Tudo a ver com o que nós estamos falando, não é? Gente, eu tenho um mito ou verdade disso também. Nós temos? Eu tenho, mas não tá aqui. Não tá aqui hoje. Mas eu tenho no meu Insta, preparei também. Então, assim, sabe que isso, em parte, é verdade, que o mascar chiclete ameniza a fome, mas é por um breve período de tempo. Porque o que acontece? O nosso estômago, ele libera a grelina quando ele sente vazio. Então, ele libera a grelina que dá a sensação de fome. O mascar chiclete, temporariamente, reduz um pouco o nível de grelina. E com isso a pessoa consegue ficar um período maior sem sentir fome. Mas é muito curto esse período, que daqui a pouco o estômago entende que, peraí, não entrou nada, ele não é burro, né? Não entrou nada, a gente só tá entrando uma salivinha só me enganando com um aqui. pouquinho de gostinho, e esse gostinho não tem caloria. Você sabe que eles fizeram um estudo assim, eles davam água para os pacientes
pacientes e davam água com açúcar e água com adoçante. E eles mediam o nível de grelina, né? E o nível de grelina só realmente abaixava naqueles pacientes que tomavam água com açúcar. Com açúcar? Com açúcar. Nem adoçante funcionava? Nem adoçante funcionava. O adoçante reduzia um período a grelina, mas depois ela voltava a subir. É a mesma ideia do chiclete. Mas se eu mascar um chiclete sem açúcar, então não vai acontecer esse mecanismo? Muito pouco. Ele dá uma reduzidinha, mas depois já se percebe e aí o nível de grelina volta a subir. Então o chiclete sem açúcar eu posso mascar? Você pode mascar, desde que você não tenha gastrite, pessoal de casa, pelo amor de Deus. Tá. Desde que não tenha gastrite, os colegas gastros que não briguem com a gente, não ouçam. Então, assim, desde que você não tenha gastrite, você pode mascar, mas assim, sabendo de que ele não vai reduzir efetivamente a sua fome. Talvez naquele momento que você esteja, meu Deus, não tenho nada para comer, masca o chiclete, mas já procura alguma coisa. Ele pode diminuir a ansiedade. Pode né? diminuir você a ansiedade, tá concentrado achando que alguma coisa está acontecendo na sua boca. Isso vale para bala sem açúcar também? Vale também para bala sem açúcar. Você vale porque você está colocando um conteúdo no seu estômago, mas ele não é efetivo. Efetivo mesmo é nutriente no trato gastrointestinal. Claro. Isso é o que é efetivo para reduzir fome. Maravilhoso. Então, vamos passar para o próximo mito e verdade. Eu tô adorando esse assunto. Isso é legal, é muito legal, né? E várias coisinhas, né, que a gente não sabe, acha que tudo bem, na verdade não. Ó, próxima perguntinha. Todos os amidos são vilões na hora de perder peso? E aí, doutora, são ou não são? Olha lá, tudo é mito hoje. É mito. Tudo é mito, né? Esse eu acertei. É mito. Esse é mito. É mito. Então, assim, sabe que isso era uma coisa assim, né? Tinha paciente meu que chegava pra fazer dieta e falava assim, eu tirei todo o carboidrato. Tirei todo o carboidrato, tô só comendo proteína. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não faz isso. O que eu tenho de amiga que faz isso também, depois volta a comer carboidrato e engorda tudo de volta. Por quê? Porque existem amidos que a gente sabe hoje em dia que são amidos funcionais. Quer ver dois amidos funcionais super bacanas? É biomassa de banana verde e também a gente tem a batata doce. São ótimos. São ótimos. Por quê? Porque eles são amidos, mas eles são uma classe de amido que é chamada amido resistente. O que é o amido? Amido, eu vou usar gordura, gente, mas pensa que isso aqui que não é gordura, tá? Pensamos então como amido. Pensamos como amido. Amido o que é? É uma molécula super comprida de várias glicoses, uma ligada à outra. Então, assim, o amido do pão, que é o amido do farinha branca, ele é rapidamente quebrável, por quê? Porque é uma molécula compridona de glicose que o organismo quebra super rápido e absorve super rápido. Então, a carga glicêmica e o índice glicêmico desse alimento é muito alto. Ele não dá saciedade, ele aumenta a fome, ele a gente não quer. Ele nós evitamos, não queremos ele. Mas a gente tem amidos resistentes, que são os amidos da biomassa de banana verde e da batata doce, que eles passam como se fossem fibras. Então, eles são organizados de uma forma que o nosso intestino não consegue digerir, ele chega na parte final do intestino e age como fibra, dando o quê? Saciedade. Que legal. Então, esses dois amidos, eles estão presentes na batata doce e na biomassa. E também em outros alimentos, como por exemplo a lentilha também. Então a gente tem uma lista de alimentos, se vocês jogarem na internet, você pode colocar assim, lista de alimentos que contém amido resistente. Então, por que eles viraram... E foi muito engraçado, porque na verdade eu fiz o caminho inverso. Eu falei assim, ué, mas por que biomassa de banana verde, né, e batata doce ficaram tão, né, são tão utilizados? Famosos, né? Famosos. O pessoal come batata doce todo dia. Todo dia, mas por quê? Por conta do amido resistente. O segredo é justamente isso, é porque é uma fonte de energia, mas é uma fonte de energia boa, porque ela age dando saciedade. E age como fibra, né? Ele aqui age nós temos, exatamente como fibra. É fibra. É diferente de um amido de digestão rápida, como por exemplo, um pão branco, um macarrão branco, um arroz branco. É por isso que a gente pega tanto no pé para não comer pão branco, macarrão branco, arroz branco. Para fazer as substituições. Para fazer as substituições. Quando você coloca fibra, por exemplo, arroz integral, macarrão integral, você também lentifica essa digestão e também dá saciedade. Mas no caso da biomassa, você não precisa da fibra. O próprio amido, ele age como se fosse uma fibra. Uau, né? Então na verdade esse amido acaba sendo muito benéfico para a dieta. Exatamente. Por isso que é um super mito. Por isso que é um super mito. Os amidos fazem mal para sua dieta. Pelo contrário, esse amido na verdade ajuda a sua dieta. Exato. Então, por exemplo, se eu trocar uma batata, um arroz branco, você trocar por uma batata doce no seu almoço, é extremamente funcional. Quando a gente fala em funcional, significa que está ajudando o seu organismo a funcionar de maneira a te ajudar a perder o peso. E aí
aí eu vou introduzir um outro conceito aqui. Quando o amido resistente, ele chega no nosso intestino, o que acontece? Tá aqui o intestino. Deixa eu segurar o intestino para você. A fibra, ou seja, o amido resistente e a fibra, eles vão fazer com que o nosso intestino libere um hormônio chamado GLP-1. O que esse hormônio faz? E ele faz no cérebro a sensação de saciedade. Então é por isso que é tão importante a gente colocar fibra, colocar amido resistente e também colocar proteínas na dieta, porque tudo isso aumenta o nível de GLP-1 e dá a sensação de saciedade. E é impressionante como isso realmente funciona, né? Você testa uma vez, sei lá, você come um prato de macarrão no almoço, macarrão normal. 20 minutos depois, tá morrendo de fome. 2 horinhas, tá com fome. Exatamente. Aí se você faz uma alimentação balanceada com fibra, você tem que lembrar que você precisa comer alguma coisa que chegou a hora do lanchinho. Exato, não é? Por conta dessa sensação. E uma dica bem bacana, mais de 3 gramas de fibra de manhã cedo, você vai chegar na sua hora do almoço com muito menos fome, porque de manhã cedo a fibra já vai ter passado, já vai ter chegado no intestino, seu intestino já vai estar liberando GLP-1 para te dar saciedade. Uau. E o que seriam 3 gramas de fibra? Por exemplo, você pode comer 2 fatias de pão integral, já é o suficiente, só dá uma olhada se o pão integral tem as 3 gramas de fibra, você pode comer uma tigelinha de cereal. Então, você colocar a fibra, tem também de receitas agora que eu vi, funcionais com batata doce, de você fazer um pãozinho de batata doce de manhã cedo. Para o café da manhã. Para o café da manhã. Então, você colocar esses alimentos mais ricos em fibra, você induz saciedade para o seu cérebro do meio para o final do dia. Logo no almoço você vai comer menos. Exato. E no jantar, menos ainda. E aí aquela continha de sobras de caloria diárias que vão resultar naquele número que eu quero decorar. Qual é? 7.000. 7.000 vão te ajudar a emagrecer. Exato. Você que chegou agora, repita, doutora. Então, vou falar porque eu vou contar isso todos os dias então, agora. 1 quilo é igual a... é o equivalente a 7.000 a 6.500 calorias, a depender do metabolismo. Então, se você está comendo menos 6.500 a 7.000 calorias ou gastando mais 6.500 a 7.000 calorias, você vai perder 1 quilo. Então, faça as contas, gente. Por isso que eu falo, às vezes não é contar caloria, mas às vezes é você ter uma noção do como é que você está gerenciando a sua dieta. Eu falo, você não faz conta no banco, você não tem noção do quanto você tem na sua conta bancária, você tem que ter noção do quanto você está colocando de caloria para dentro e quanto que você está tirando de caloria. E quanto você está gastando e queimando. Exato. Próxima perguntinha, vamos ver. É mito ou verdade? Tcharam. Medicamentos de perda de peso causam efeito sanfona? É mito ou verdade, doutora? É mito. É mito? É mito, é mito. Olha, eu achei mito. que se eu parar de tomar o medicamento, eu ia engordar. Não é? Não, porque tem uma historinha por trás, né? Então, assim, então vamos lá. Gente, tudo que eu falei parece que hoje tudo é mito. Hoje só temos mito. Hoje só tinha mito. Mas é bom. É bom, mas o público manda perguntas e aí a gente vê se a gente usa mais a plaquinha da verdade. A plaquinha de verdade. Né? Então, assim, o que acontece? Gente, não é um medicamento que faz ter o efeito sanfona. Então, vamos lá. A gente tem um slide para colocar aqui, mas eu já vou adiantando. O que acontece? Quando a gente toma um medicamento para perder peso, ele vai fazer com que artificialmente a gente tenha menos fome ou menos vontade de comer, dependendo do que você está mexendo. Lembra que agora há pouco a gente falou sobre a diferença entre fome e vontade de comer? Muito bem. Remédios que são inibidores de apetite, eles vão mexer com o apetite, com a minha fome. Remédios que, por exemplo, tratam ansiedade ou remédios que tratam compulsão, vão mexer com a minha vontade de comer. Certo. Então, o que eles vão fazer? Vão tornar a minha dieta mais fácil de ser seguida. Mas qual é a base? Dieta e atividades físicas. Então, eu tenho que já estar fazendo o comendo menos e gastar mais. Por que eu entro com medicamento para perda de peso para os meus pacientes? Por que a gente sempre, vocês vão ver muito assim, endócrino, os nutrólogos, a gente sempre orientando os pacientes que têm necessidade, claro, vai depender de cada caso, entrar com medicação para ficar mais fácil. Eles facilitam, então. Eles são facilitadores para a gente corrigir os hábitos alimentares dos pacientes, conseguir com que esse paciente siga a dieta sem errar e que ele consiga ficar mantendo a sua atividade física. Então, nós engordamos se nós voltarmos a comer muito e pararmos a atividade física. Exato. Não tem a ver com remédio. Não tem a ver com remédio, porque o que diferencia uma pessoa que pesa 150 quilos de uma pessoa que pesa 70? É a quantidade de caloria e a quantidade de caloria que ele está comendo, menos a quantidade de caloria que ele está gastando. O remédio, artificialmente, vai reduzir a caloria que ele está comendo. E aí, a pessoa que, por exemplo, está com
com 150 quilos, começa a tomar uma medicação, ela vai reduzindo a caloria que está entrando, ela vai perdendo peso até chegar no peso que ela quer. Se ela parar de tomar medicação e ela voltar a comer o que ela comia antes, ela vai ganhar o peso de volta. Sim. Porque o que ela não fez nesse período? Ela não corrigiu o hábito alimentar que foi tratado com a medicação e não fez a base da pirâmide, que é a dieta e a atividade física. E essa sempre será a base da pirâmide. Sempre, sempre. Não tem jeito, a gente não tem milagre, não tem gente. milagre. Não tem milagre. Não tem mesmo. Se você comer muito e não praticar atividade física, você vai engordar ou você não vai emagrecer. Não tem Exato, jeito. não tem jeito. Ou você vai ficar em efeito platô ou você vai fazer ganho de peso. Aí você vai falar, mas tem fulaninho que come horrores e não engorda. Existem pessoas que naturalmente vão ter um metabolismo um pouco mais acelerado ou então vão ter alguns problemas hormonais e a gente vai precisar investigar. Mas assim, juro pra quem tá em casa. Então assim, gente, 90%, 95% das pessoas são normais, que nem eu, que nem a Pamela. Que se comer, engorda. Que se comer, engorda. Não tem jeito. Então assim, a medicação, ela entra, eu sempre falo isso, como uma ajuda. Ela não vai carregar você no processo, mas ela vai te ajudar a você conseguir chegar na sua meta. E você tem que manter a base, que é dieta e atividade física. Senão você não consegue sozinho. Né? Maravilhoso. Doutora Andressa, que delícia essa pauta. Ah, fiquei feliz também. Olha, também eu Boa, adorei, né? adorei mesmo. Vou sair daqui sabendo muito mais de verdade, Que viu? bom, Gostei que bom. muito. E se você curtiu também, entre no Facebook da doutora, que é Endocrinologia em Dia. Isso. Lá você sempre posta dicas, né? Isso. Tem outros mitos e verdade que você pode sim acompanhar. E tem o Instagram também, que é o Endocrinologia em Dia também. Endocrinologia em Dia, confira que você vai curtir. E é claro que a doutora Andressa volta, ela tem a cara do Você Bonita. Obrigada, Ai, já viu? fico feliz. Por tanto carinho, por explicar tão direitinho e fazer com que a gente em casa realmente entenda e consiga aplicar suas dicas no dia a dia. Que bom, fiquei contente. Amei a pauta. Ai, que Obrigada. bom. Beijo Volte grande. sempre. Obrigada.